Plantão mega urgente. Pedro sente a coxa e vai parar no hospital. Atacante realizará exames médicos. Expectativa por reforços no clássico. Convocados chegam no início da tarde no Rio e serão reavaliados. Nacional do Uruguai vai tentar a contratação de De La Cruz. E Flamengo não vai dificultar a saída do uruguaio. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje é dia de Mengão, vai pra cima deles! Só vitória interessa, 3 pontos na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Uma excelente quarta-feira para você e para toda a sua família. A gente já começa com uma informação urgente. É um plantão mega urgente, logo no início da manhã desta quarta-feira. O atacante Pedro foi ao hospital porque sentiu um incômodo na coxa no treino de ontem, né? Tem um incômodo muscular aí muito forte em uma das coxas e aí, por precaução, ele foi ao hospital para realizar exames. A informação é do jornalista Vene Casagrande, que inclusive teve a foto do momento em que o Pedro estava no hospital. Olha aí, ele inclusive colocou a marca d'água dele, né? Aí, Vene Casagrande, ó, o Pedro no hospital. Essa aí é a foto e ele realizará exames médicos. Caso seja confirmada alguma lesão, o Flamengo deve divulgar em breve. Agora, gente, é aguardar, corrente positiva, pensamento positivo, faça aí a sua oração, porque uma lesão agora tira o Pedro da final da Libertadores. Nós estamos há 10 dias, exatamente há 10 dias da final da Libertadores da América. E já estava com tudo pronto para que o Pedro retornasse contra o Red Bull Bragantino, ou seja, um jogo após esse Fla-Flu de hoje, um jogo do final de semana. E agora é um problema que não tem nada a ver com o braço, né? Ele se recuperou aí dessa lesão aí no antebraço e agora ele sentiu dores na coxa, treinando. Rapaz, as coisas que acontecem com o Pedro, às vezes, são inexplicáveis, inacreditáveis. Não dá pra... o cara tá treinando, não tem nenhum problema na coxa, e aí, de repente, acontece isso. E aí ele vai pro hospital realizar exames. Bom, eu já tô aqui com a minha oração para que dê tudo certo. O Pedro é um cara de muita fé, Pedro é evangélico, e essas coisas sejam afastadas do Pedro, e que ele possa dar a volta por cima e que ele consiga aí os objetivos, né, da carreira, que ele possa ajudar o Flamengo e dar alegria ao torcedor e que ele possa ser feliz fazendo o que ele ama. Então, gente, a qualquer momento a gente volta aí num plantão urgente, se de repente for aí alguma lesão, que não vai ser, né? Vamos torcer para que não seja nada grave, que seja apenas uma dor. Mas se for alguma coisa, o Flamengo deve divulgar através das redes. Eu estou inclusive aqui em contato direto com pessoas de dentro do Flamengo até a gravação desse vídeo para ter uma atualização. Mas nesse momento o Pedro deve estar realizando exames médicos, vai realizar uma ressonância ali, né, na coxa, para saber se teve alguma lesão, se foi só o susto, se foi apenas dores. Certo é que ele sentiu um incômodo muscular e teve que ir ao hospital, até uma recomendação aí no departamento médico, né, do Flamengo, e aí por precaução ele passará por exames. Bom, 2 torcidas brasileiras acompanharam atentamente os passos da seleção uruguaia ontem. Aliás, o Uruguai tomou um caminhão de gols dos Estados Unidos, hein? Os Estados Unidos é o trator, e aí passou por cima. O Uruguai não conseguiu nem anotar a placa. O mais importante para o torcedor do Flamengo e para o torcedor do Palmeiras não era nem o resultado. Os convocados voltarem, né, bem, sem lesão. Né? Por quê? O jogo aconteceu em Tampa, lá nos Estados Unidos, e foi um jogo amistoso, né, que não valia nada. Mas flamenguistas e palmeirenses estavam muito preocupados
né, por conta aí dos jogadores convocados. Os Estados Unidos golearam, né, o Uruguai por 5-1, no primeiro tempo já estava 4, mas o gol mais bonito do jogo foi do Arrascaeta de bicicleta. Aliás, foi o único gol do Uruguai, né? O camisa 10 acertou uma bicicleta no primeiro tempo, que foi brincadeira. Arrascaeta saiu aos 67 minutos, né? Segundo tempo aí, e o Emiliano Martinez, meia do Palmeiras, entrou em seu lugar. Cada um dos candidatos ao título brasileiro tiveram aí 3 convocados, e 5 deles entraram na partida. Arrascaeta foi o que jogou mais tempo, e o outro jogador do Flamengo, Matias Vinha, também foi titular e atuou por 45 minutos. Ele saiu no intervalo para a entrada de Piquerez, do Palmeiras. Ao longo do segundo tempo entraram outros 2 palmeirenses, o Emiliano Bueno e o Facundo Torres. Somente o lateral Guilherme Varela não jogou. Ele ficou no banco o tempo inteiro. Isso é uma boa para o Flamengo, hein? Porque o Varela não jogar, não tem aquele desgaste ali da minutagem, ele pode inclusive jogar contra o Fluminense na noite de hoje. Vamos falar aqui dos outros estrangeiros. Carrascal, ele entrou aos 36 minutos do segundo tempo na vitória da Colômbia ontem diante da Austrália. Depois da entrada de Carrascal, saíram mais 2 gols na partida e a Colômbia venceu a Austrália por 3-0. Quem destruiu, né, assim, o jogador do Flamengo que destruiu, acabou com o jogo na data FIFA, foi o Gonzalo Plata pela seleção equatoriana. Ontem o Equador venceu a Nova Zelândia por 2-0. Plata não fez os 2 gols, mas deu as 2 assistências e jogou muito. Acabou com o jogo, fez o que quis. Por ele ter jogado os 90 minutos, difícil, né? O jogo foi ontem à noite. É difícil ele estar em campo hoje contra o Fluminense. Danilo entrou no segundo tempo no empate da seleção brasileira contra a Tunísia por 1-1. Então a minutagem completa dos jogadores do Flamengo nesta data FIFA, somando os 2 jogos, Plata, 90 minutos. Plata ficou fora do primeiro jogo e jogou ontem. 2 assistências, craque do jogo. Arrascaeta não jogou o primeiro jogo pela seleção uruguaia, mas jogou ontem 67 minutos em campo, um gol de bicicleta. Matias Vinha e Danilo, 45 minutos. Carrascal, 15 minutos jogados, entrou aos 81 e o jogo foi até os 96. Varela, nenhum minuto jogado e Alexandro, 0. Também não jogou nenhum minuto nesse jogo de ontem, né? O Alexandro jogou aí o primeiro jogo com a seleção brasileira, jogou os 90 minutos. Bom, atletas são esperados no Rio de Janeiro no início da tarde de hoje. Carrascal deve ser utilizado pelo técnico Filipe Luiz. Arrascaeta, Plata, Danilo e Alexandro serão reavaliados. O líder do Campeonato Brasileiro, o Mengão, entra em campo daqui a pouco, 21h30, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aí contra o Fluminense, né? E o técnico Filipe Luiz terá aí retornos importantes. Jorginho treinou com o grupo, está 100% e deve iniciar no time titular, inclusive. Léo Ortiz está um passo aí atrás da recuperação. O zagueiro voltou a fazer parte das atividades com o elenco, mas tem poucas chances de ser titular hoje. E o Felipe aguarda aí os gringos, né? O Arrasca, o Varela, o Vinho, o Carrascal, o Plata, todos no Rio de Janeiro. A boa notícia é que, segundo o GE, Danilo e Alexandro também devem voltar a tempo do jogo, isso mesmo. E o provável time do Flamengo tem Rossi, Emerson Royal ou Varela, João Vitor ou Danilo e Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Saul ou Jorginho, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino. Por enquanto, gente, a escalação é essa. Pode haver mudanças, dependendo da avaliação em cima da hora dos atletas da data FIFA, né? Das seleções. E aí, torcedor, quem você acha que vai para o jogo contra o Fluminense, nesse clássico importantíssimo? 3 pontos é o que importa aí, né, para as pretensões do Flamengo no título brasileiro. Então, deixa aí nos comentários.
Você já garantiu o seu pacote na Caravana do Haroldo? Ainda não? Tá chegando a hora, a reta final. Faltam 10 dias para a finalíssima em Lima, dia 29 de novembro. Flamengo e Palmeiras é Libertadores da América. Então garanta o seu pacote na Caravana do Haroldo. Eu vou deixar aqui o número para você entrar em contato direto. Só vai na sua agenda, chama a Caravana do Haroldo, pede lá o seu desconto, porque é importante você fazer parte da história, e o Flamengo fará história novamente. E imagina, o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores da América. Eu confio, eu acredito, estarei lá para fazer a maior cobertura da história, e a Caravana do Haroldo vai levar o Rafla para Lima e pode te levar também. Então já chama logo, pede aquele desconto. Tem voo bate e volta, saindo no sábado, voltando depois do jogo. Tem voo saindo na sexta. É só você escolher. Tem voo saindo de São Paulo e tem voo saindo também do Rio. Um grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo! Valeu!